Bom dia, graça e paz, tudo bem, querido? Querida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje iniciamos uma nova etapa do nosso desafio diário. Ontem nós terminamos a leitura do Evangelho escrito segundo Mateus e hoje nós vamos ler dois livros. Nós vamos começar Êxodo 1 e 2 e também Carta do Apóstolo Paulo, escrito aos Romanos, capítulo 1. Eu sei que alguns irmãos não gostam dessa maneira, mas é porque a maioria tem alguma dificuldade de ler, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem muita numerologia, então para não ficar uma leitura muito cansada, a gente tem feito esse intercalado entre o Novo e os 5 primeiros livros. Mas rapidinho passa, né? Vamos seguir nesse desafio, Deus vai estar falando conosco profundamente em nome de Jesus. Êxodo capítulo 1 e 2 traz a história ali do nascimento de Moisés, né, como o faraó estava matando as crianças, como Deus preserva a vida dele, porque Deus tinha um propósito. E Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos nós somos chamados por Deus. E a gente não sabe quais são as ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Então nós levamos o evangelho a todos. E aqueles que são ovelhas do Senhor vão ouvir a sua voz, vão ouvir a voz do bom pastor. Mas mais do que ouvir a voz do bom pastor, nós entendemos que o bom pastor tem um propósito na nossa vida. Moisés entendeu que a vida dele foi preservada não simplesmente porque a mãe dele teve uma ideia brilhante e deu certo o plano. Não. A vida dele foi guardada. Fugiu a palavra, desculpa. A vida dele foi protegida, foi guardada, foi reservada por Deus, não por causa do plano da mãe dele, mas porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Então o Senhor te chama pelo teu nome, te chama a ser santo, consagrado a Deus, conforme Paulo aqui escreve aos Romanos também. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E por causa desse propósito, nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos viver separados para Deus. Separados para fazer a vontade de Deus. Paulo, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então todos nós somos separados para o Evangelho, para transmitir o Evangelho, para levar a graça de Deus até os corações. Então todos nós temos um propósito na nossa vida. Você tem compreendido isso? Que a sua vida tem sido preservada, que Deus tem te dado fôlego de vida diariamente, que Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um ministério, uma missão para você cumprir. Cumpra a tua missão. Cumpra o ministério que Deus tem para você, pela graça de Deus. Cumpra com zelo, glorificando a Deus, que você está cumprindo para Deus. A sua vida é para Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar o nosso desafio diário diante do teu altar. Começando agora, Pai, em Êxodo 1 e 2 e Romanos capítulo 1, que nós possamos ter discernimento e sabedoria vindo do alto. Teu Santo Espírito, Deus vivo que habita em nós, nos dê discernimento e sabedoria para compreendermos o teu propósito, compreendermos, ó Pai, a direção do Senhor. E nesta manhã, ó Pai, nós temos entendido que o Senhor tem um propósito, um ministério na vida de cada um. Assim, ó Pai, nós pedimos que o Senhor revela a nós esse ministério. O Senhor revela o teu propósito, para que nós possamos viver para a glória do teu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a direção. Vivemos um tempo difícil, mas é um tempo difícil preparado pelo Senhor para exercermos o nosso ministério. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria, nos dê um coração quebrantado diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos juntos nesse propósito. Êxodo 1 e 2, Romanos capítulo 1. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço.